Oi, pessoas! Provavelmente vocês já amaram alguém tanto que chega a ser doentio. Mas o protagonista do jogo de hoje meio que se passou. E o jogo que eu tô falando é o Amonica, um jogo mobile que está disponível na Play Store para você jogar. Então você pobrinho aí que não tem dinheiro nem para pagar o aluguel, você pode jogar no seu celular, no seu Nokia, o Amonica. Bem, o jogo começa com o nosso protagonista acordando ao escutar gritos vindo do corredor do seu prédio. Ele vai até a porta e não acha a chave, assim vai procurar pelo APD. Quando ele acha em um pote de Wonderberry, que é essa planta estranha que o jogo menciona. Quando saímos do apartamento, nos deparamos com criaturas que mais parecem aranhas, mas de acordo com a descrição do jogo, são os demônios no nosso personagem. Depois que derrotamos todos os demônios, nós nos deparamos com uma mulher clamando pelo seu filho. Nosso protagonista, muito comovido, vai procurar o bebê da moça. Depois de muitas portas abertas e muitas aranhas derrotadas, nós chegamos na última porta do porão do prédio, que nós achamos esta criatura que mais parece a mãe-aranha do que uma criatura normal. E bem, derrotando a criatura, no caso a mãe-aranha, nós conseguimos o bebê e vamos entregar a moça que estava chorando. E depois disso acontecer, nós acordamos, porque era tudo um pesadelo, como sempre. Como todo bom CLT, o nosso protagonista vai tomar um banho para ir para a labuta. Quando entramos no estabelecimento, nós percebemos que se trata de uma pizzaria. E bem, depois da gente atender os clientes, o nosso chefe chega com uma proposta de hora extra, que era basicamente pra gente limpar o depósito, porque a vigilância sanitária ia vir no estabelecimento para ver se estava tudo certo. E eu já vou adiantando que o depósito não estava nada limpo, na verdade estava insalubre. Então, se você comeu nessa pizzaria, eu tenho uma péssima notícia para você. Quando nós estamos para sair do depósito, nós nos deparamos com uma visão, vamos dizer assim, do outro mundo, ou seja, da visão meio cabreiro do nosso personagem principal. Então, ele tem uma visão das aranhas, né? Ele tem que derrotar. Depois de derrotar, nós saímos do depósito. Quando nós saímos, nós entregamos a chave para o nosso chefe. Ele nos apresenta para uma bela e graciosa e linda e doce e glamurosa moça chamada Natasha, que derrete na hora o coraçãozinho do nosso protagonista. Depois de voltarmos para casa com o nosso turbo patinete, nós nos deparamos que a gente esqueceu a chave dentro de casa e o prédio não abre sem chave, sem cartão ou interfone. Só que daí o nosso protagonista tem uma ideia incrível. O que ele vai fazer? Ele vai esperar alguma pessoa chegar pra pedir ajuda? Ele vai chamar alguém ali do prédio? Ele vai ficar gritando igual um louco? Não. Ele vai subir por uma árvore no apartamento dele, igual a um invasor. Quando ele chega em casa, vocês acham que ele fez o quê? Tomou um cafezinho? Comeu alguma coisa? Não. Ele foi direto no pote de Wonderberry comer uma Wonderberry. Você me pergunta o que é Wonderberry? Eu ainda não sei, tá ligado? Por tudo que eu pesquisei
cogumelo e essas coisas. O que apareceu, na verdade, foi cogumelo, que é um cogumelo tóxico que te morre, né? E também alguma coisa medicinal. Simplesmente desmaia depois de comer o Enderberry. Ele tem um tipo de sonho nesse desmaio, ou ele simplesmente só dormiu. Mas nesse sonho, ele encontra a Natasha no meio de uma floresta, sozinha. E quando nos aproximamos dela, a Natasha se transforma num tipo de rosto. E o Trollface do Paraguai vai nos seguir até não querer mais. Até que o nosso protagonista se esconde e o Trollface do braço simplesmente some também. Quando saímos das árvores, nós simplesmente acordamos. Quando o nosso protagonista acorda, nosso personagem simplesmente decide que vai descobrir o endereço da Natasha e encontrar ela. E ele stalkeia um pouco a Natasha nas redes sociais dela e ele infelizmente descobre o endereço da pobre menina. E bem, como o nosso Sherlock Holmes não é o Sherlock Holmes, ele não encontrou o número do AP da menina. Sim, ela mora em um prédio. Então ele vai à sua aventura. E você acha que ele foi pela porta da frente ou do prédio dele? Não. Ele simplesmente foi pela árvore que ele tinha subido quando ele entrou depois do trabalho. E ele, é claro que bateu de força na cara no chão, né? Isso seria óbvio. Obviamente desmaia. Depois de acordar, ele vai até o prédio da Natasha, assim chegando na frente do interfone. Quando ele vai lá ver o interfone, tem uma tabelinha do lado falando o nome dos inquilinos e o número. Depois que ele disca esse número, como todo bom virjola, ele não vai conseguir trocar uma palavra com a Natasha, uma mulher linda e maravilhosa e deusa. Enfim, ele não consegue o plano A, então ele vai pro plano B, que é basicamente ele subir a escada de incêndio até o andar da Natasha e ficar observando ela maniacamente. E é claro que a Natasha percebe, porque ele tá vendo ela de um espelho, esse burro, e ela começa a gritar, como qualquer pessoa em sã consciência faria se visse alguém te observando do espelho. Então, depois de ser xingado pelos inquilinos, nós subimos e fazemos speedrun de criminoso. Nós saímos da cena do crime, a gente sobe até em cima do prédio e nós brigamos com corvos, mas tudo bem. Chegando na frente do nosso prédio, nós nos deparamos que nós não temos a chave como sempre. Então, você acha que ele, pela primeira vez, vai entrar pela porta da frente? Você está certo, ele vai, só que não é de uma forma convencional. Ele vai simplesmente matar um cara que estava chegando do trabalho, provavelmente cansado, pegar a chave e abrir a bomba da porta do prédio.
Bem, nós acordamos com uma faca na mão já no nosso AP e o telefone está tocando. Vamos ver quem é. Na verdade é o nosso chefe. E ele está falando que a gente foi demitido porque a vigilância sanitária meio que fechou o restaurante, a pizzaria por alguns meses e o chefe coloca toda a culpa no nosso funcionário do mês, ou seja, o nosso protagonista, até porque ele é o único funcionário dessa bosta. E o chefe acrescenta que a Natasha chegou ao hospital. E bem, o nosso protagonista, como ele é um cara muito romântico, ele decide ir lá visitar a amada dele. Chegando no hospital, nós vamos direto na recepcionista do hospital, alegando que nós precisamos ver a nossa namorada, mas a recepcionista não cai tão cedo, então ela diz que ela precisa de documentos para deixar nós irmos ver a nossa namorada. Nosso protagonista tem a brilhante ideia de ir até a máquina de lanchinhos que tem no hospital e ver se tem alguma coisa já paga, porque ele tá liso de dinheiro. E na verdade realmente tinha um chocolate, e então ele entrega pra recepcionista, ela se emociona, come o chocolate e deixa ele entrar. Quando ele chega no quarto da Natasha, ele decide acordar ela com uma gaita, com uma música. Quando a Natasha acorda, ela fica apavorada, como ele já tivesse tentado fazer alguma coisa com ela. E bem, como ele não quer virar lanchinho de detento, ele sai pela janela. Depois dessa cutscene, ele entra no banheiro e a Natasha vem correndo pro guarda-roupa. E essa é a história de Amanica. Bem, eu tenho algumas teorias sobre esse jogo. A primeira teoria fala sobre o nome do nosso personagem principal, que não aparece em nenhum momento no jogo. E, muito curiosamente, lá na Ásia, meio que tem nomes muito parecidos com o nome do jogo. Então, eu teorizo que o nome do nosso personagem seja o nome do jogo.
Outra teoria é sobre a mãe do nosso personagem. No primeiro ato do jogo, a visão que o nosso personagem tem, o que dá pra entender que a mãe dele não era das melhores, até porque ela literalmente vira um monstro. E eu teorizo que a mãe dele perdeu um filho e por isso mesmo ela tratou o Amanica de uma forma não muito legal. A última teoria que eu vou citar hoje é sobre aquela cutscene do Louva-a-Deus, em que o Louva-a-Deus está com um vestido vermelho, que representa, no caso, a Natasha, e parece que o personagem vê a Natasha como um inseto, como um ser frágil e nojento, ou lindo? Bem, o vídeo já vai acabando por aqui. Vou deixar a pessoa que me ajudou com a gameplay aí na tela, no caso o canal dela. E bem, tenha uma boa semana e tchau! Bye bye!